Olá pessoal, vamos dar início a mais uma sessão técnica do 13º EAT da 10ª JASE. Nessa sessão vocês irão acompanhar a apresentação do trabalho Simulação para o Controle Otimizado em Rede Sensorial de Nivelamento, de autoria de Leonardo Guimarães, da Universidade Federal do Pará. De pronto, passo a palavra para o Leonardo. Tá? Tu tem 15 minutos então, Leonardo, para fazer a tua apresentação. Na sequência, daí eu faço minhas considerações finais. Fica bem à vontade. Boa tarde a todos. Agradeço por estar aqui partilhando esse conhecimento que foi aprovado, né, nesse evento, e venho apresentar um trabalho que eu desenvolvi que usa modelagem matemática, né, através da otimização para levar ao acadêmico, ao estudante ou a quem queira empreender um sistema de nivelamento mais sofisticado e que não possa ter os recursos, né, mais elaborados, porque realmente existem sistemas de nivelamento complexos, mas trazer e levar com metodologia simulada computacional um equipamento que possa ser usado em uma rede é muito importante, pois permite ao aluno expandir, né, tanto na área de equipamento eletrônico, projeção de circuitos, né, um sistema que possa ser também programável através de rede, até em automação, né. Aqui tem um breve resumo, né, do que seria o trabalho. Na verdade, o trabalho compreende 3 partes, né, a criação do equipamento simulado, a simulação de equipamento, né, um equipamento eletrônico que usa uma plataforma bem básica, né, na área sensória, por essa é a finalidade, né, poder permitir o desenvolvimento de equipamento simples. Aqui temos nessa primeira tela um resumo da automação, né, um breve comentário da automação, algumas referências, né, da importância da automação na indústria. Temos também uma foto, uma imagem, né, de um depósito com líquidos, no caso água. Não é inflamável, porque esse projeto simula uma rede sensória com equipamento que vai ser utilizado em recipiente com fluido não inflamável. Aqui abaixo tem uma outra figura com um diagrama mais simplificado, né, da placa de circuito, bem aqui a placa de circuito, né, que vai ser interligada a essas linhas sensórias que vão ser colocadas imersas dentro desse reservatório. Esse quadrado aqui representa, né, esse reservatório, pode representar esse reservatório. Temos aqui, né, o sistema de bombeamento. Por que nivelamento? Licença de nivelamento, porque um depósito desse precisa, não nesse caso, ele é estático, né, mas existem depósitos que precisam ter um controle dinâmico de vazão e de abastecimento. Então, essa simulação prevê um controle otimizado até em automação para que esses depósitos sejam controlados. E aqui tem esse resumo, né, um esquemático, né, geral do sistema de conexão elétrica. Na próxima tela, né, tem uma descrição do equipamento, né, do microcontrolador que foi utilizado. O microcontrolador foi o PIC. Ele não aparece descrito aqui, mas no artigo tem uma descrição dele mais detalhada. O PIC é como a gente chama, né, o PIC, né, comumente utilizado aqui na minha cidade, é um microcontrolador que existe aqui, né, pode ser comprado em casas especializadas e tem uma programação, digamos assim, enxuta e simples. Aqui tem as descrições do EPIC que eu utilizei, né. Aqui é, no caso, uma parte mais técnica de memória que satisfaz, né, a programação. Aqui é digamos assim, uma descrição mais lógica do circuito que vai se conectar aos contatos, né, de sensor, que basicamente são esses aqui, essas linhas aqui, né. Então, aí descreve que vai gerar um fluxo de corrente nas portas A0 e A3. A porta A0 e A3 são descritas no esquemático aqui no artigo, faz uma referência ao esquemático, pode ser feito um estudo, que são as portas lógicas de controle do PIC, né?
Lógico, vai ser feito, no caso, vai ser feita uma alteração, né? Quando o sistema estiver ligado, o equipamento estiver ligado, ele vai medir o controle de nível do reservatório através de sensores e vai disparar pontos. Esses pontos, eles vão gerar peso e benefício. Aqui tem uma descrição da tabela. No caso, o nível 1 vai ter o código binário 1 por padrão. O nível 2, código binário, esse segundo código binário, assim vai. Esses códigos aqui, que vão representar o estado no sistema, eles são os códigos do número 2, número 1, número 2, 3 e 4. Foi atribuído peso e foi atribuído benefício, que é a inversão do peso. Por que isso? Porque na otimização ele vai usar esses parâmetros para definir a melhor ligação e melhor sistema de automação, como as bombas vão se interligar entre si. Tá? Aqui embaixo tem uma tabela mais completa de 18 estados possíveis de ligação de um só dispositivo, que pode ser interligados com o outro. Aqui tem o diagrama, é o funcionamento interno de um dispositivo, né? E aqui um conjunto de uma rede conectada ao diagrama de uma hipotética rede desses dispositivos que vão ser interligados. E aqui como eles poderiam ser instalados no depósito que foi mostrado há pouco na imagem anterior, né? Eles estão instalados com as linhas imersas, né? E com essa conexão, né? Não muito detalhada, mas que representa uma conexão elétrica de rede. Aqui do lado tem, por exemplo, o sistema de controle, que pode ser um outro microcontrolador, de preferência um pouco mais robusto, ou um Arduino, ou outros com microcontroladores. Pode ser de preferência open source, né? Podem ser proprietários, contanto que permitam a leitura dos dados. E aqui um diagrama das interações. O que são essas interações? Vai ter a primeira interação, a segunda interação e a interação N, por assim dizer, porque vão ver várias interações. Aqui na próxima tela é mostrado um exemplo das interações. As interações foram simuladas através do algoritmo Busca-Tabu, que foi o algoritmo utilizado de método heurístico para a otimização utilizada nesse trabalho. O que ele fez? Ele fez 18 leituras, utilizando o peso e benefício que foi mostrado na tela anterior, que estão descritos no artigo, e simulou 18 estados possíveis de conexões entre também 18 equipamentos. Coincidiu, 18 interações para 18 equipamentos. O número 1, ele representa os estados de ligação. Na primeira interação, 4 estão ativos. Na segunda interação, 4, e assim vai. 6, 4. Então, houve uma variação de dispositivos ativos, tá? Vou mostrar de novo aqui. Pode ser feitos quantas interações forem possíveis, né? No sistema automatizado, você pode fazer 200, até 1000 interações, depende da capacidade de processamento. Para a simulação desse trabalho, eu fiz só 18, que já mostrou um resultado gráfico, né? Por assim dizer, numa tabela de como ficariam os estados dentro de uma rede de interação otimizada. Nessa próxima tela, o que eu fiz? Eu peguei esses valores, peguei o esquemático do circuito com o controle, com o cálculo dos estados, tanto o máximo, mínimo de ligação quanto o máximo de ligação, e atribuir potências a eles. Fiz isso através de cálculo. Essas potências foram calculadas aqui, a potência mínima, tanto potência máxima, por exemplo, aqui tem a potência máxima de 169 na primeira interação, 4 ativos atingem potência máxima em miliwatts, porque o circuito consome miliwatts em potência. Qual a importância disso? Também, além da interação, se terá um controle de gasto de energia e talvez até em tempo real, através da otimização, que permitirá saber o quanto de consumo de energia está sendo feita por essa rede otimizada. Né? Embaixo tem a média, tem a variância e tem o desvio padrão, que mostra uma proximidade desses dados e com as interações, que é um método estatístico para tentar saber se os cálculos estiveram dentro de uma margem aceitável de desvio. A próxima tela, né, já é a demonstração da meta-heurística. A meta-heurística é um algoritmo de otimização. No caso aqui, foi utilizado o Busca-Tabu. O algoritmo Busca-Tabu foi empregado através da fórmula de solução que está aqui embaixo, né? Que cada solução, porque a Busca-Tabu, ela trabalha da seguinte forma, né? Ela lê todo o estado de ligação, né? Avalia qual é o melhor estado conforme o peso e benefício, porque o Busca-Tabu ele tem um método clássico dele para o problema da mochila.
Então, qual é o problema da mochila? Qual o melhor peso, qual o melhor produto da sua mochila? Então, ele faz várias análises, né, para saber o que é melhor colocar nessa mochila. No caso, eu utilizei o Buscatabu para ver quais são os melhores sensores que podem ser utilizados naquele momento com o melhor peso e, no caso, melhor com os parâmetros que foram apresentados, né, no início. Aqui já é a terceira parte, por assim dizer. Teve a primeira, que é a demonstração do que seria o equipamento instalado, né, num depósito. O segundo, a otimização, o resultado dela. E depois, por terceiro, por que não automação? A automação já é um passo além para tentar automatizar o sistema. Por que não tentar entender como é a automação nessa pequena simulação? Então, nessa simulação, foi feita também um teste de automação. Aqui tem uma descrição do que seriam as funções utilizadas para automação, um pequeno diagrama resumindo, né, de automação. Tem a descrição, né, das variáveis e das constantes. E aqui é uma função, né, de entrada e saída do sinal. Tem literaturas que descrevem com mais detalhes diversas funções de automação. Aqui tem o resultado, né? Porque como aplicar? Pegar aquelas funções e aplicar aonde? Foi definido 3 estados. O primeiro estado de ligação do sensor de um sensor, foi feito o segundo estado de ligação e o terceiro estado de ligação, com 4 iterações cada estado. E foi aplicado, esses dados foram utilizados para gerar essas funções aqui, a 1, a 3, a 4 e a 5, que são funções polinomiais, né? Para a tabela 4. O estado 1, função 3, o estado 2, função 4 e o estado 3, função 5. Essas funções também são importantes para quê? Utilizando funções de cálculo, esses estados ou essas hipotéticas situações de ligação do sistema, eles têm estabilidade? Como definir isso? Isso é possível também acrescentar ao sistema de simulação? Foi possível, através das 3 figuras. As 2 primeiras mostram uma estabilidade, né, através dos polos e zeros. Chama de polos e zeros, que são os valores atribuídos tanto ao denominador, utilizando a álgebra comum, né, a álgebra polinomial comum e linear, são os coeficientes, tanto do denominador quanto do numerador, e que definem no cálculo a aproximação deles, tanto o distanciamento deles do seu ponto originário define o quanto o sistema é estável. É um elemento muito importante utilizado em cálculo e em análise de automação. Por quê? Porque você pode prever, mesmo nessa simulação, pode prever se o estado é adequado ou se ele vai causar algum problema no próprio sistema de rede. É claro, o processo é mais complexo, requer mais parâmetros, mas nessa simulação, com os parâmetros que foram encontrados e simulados, foi possível fazer isso. Num sistema de automação mais complexo e implementado, é provado que é possível criar até um sistema real de análise expandindo na indústria e em até, tem os casos como é que chama, recentemente, são os depósitos de minerais, né, ou depósitos de líquidos, né, teve um caso recente, né, que ficou conhecido na mídia, e tem vários, né. Se utilizar um sistema acessório, você pode prever até um vazamento ou usar uma bomba para tirar o excesso desse fluido, por assim dizer, né, utilizando sensores através da estabilidade. O próprio gráfico vai indicar essa situação de estabilidade. Aqui tem a conclusão, né, a aplicação no início, primeiro parágrafo, no segundo parágrafo a conclusão, né? Não sei se eu estou sendo rápido, né, para poder cumprir o tempo. Perdão se eu estou sendo um pouco rápido. E aqui as referências, né, que também estão no artigos, né? Esses textos estão no artigo. E aqui as referências também que estão no artigo, tá? E finalizo. E agradeço. Perfeito. Muito obrigado a essa apresentação. Não sei se eu fui muito breve. Bem tranquilo, bem dentro do tempo, Leonardo. Obrigado, então, pela tua apresentação. Te fazer uma pergunta a respeito do trabalho. Assim, a princípio, tu não chegaste é uma simulação, tu não chegou a fazer uma aplicação prática para
para analisar daí o desempenho do teu sistema, daí se ele funciona como tu espera. Essa é uma pergunta e se tu, do ponto de vista prático, assim, tu imagina que em questão de custo-benefício, assim, como que se dá o teu sistema, tu acha? Eu não estou escutando. Eu não estou escutando. Perdão, Leonardo, eu tava com o meu microfone fechado, então vou repetir Tá bom. aqui. Obrigado então pela tua apresentação, Leonardo, tá bem dentro do tempo, bem tranquilo. Vou te fazer uma pergunta, então. Nesse trabalho vocês apresentaram um trabalho mais teórico, né? Vocês não chegaram a testar ele para fins práticos ou chegaram a testar ele em algum ponto, assim? Só o equipamento eletrônico, que eu tenho o protótipo, né? Só que eu não entrei no escopo da parte técnica do próprio produto, porque ficaria um trabalho técnico, não um trabalho científico, né? Entendi. Eu pensei em fazer até 2 artigos descrevendo o equipamento, né? Um artigo, mas achei que não cabia. Mas existe sim, tem um protótipo, é aplicável e é programável, tem os códigos que programam o próprio PIC, que foi o próprio microcontrolador PIC que foi utilizado, sim, né? Entendi. É possível, sim, eu tenho, só que não foi implementado em reservatórios, foi só testado em reservatórios menores, mas não um sistema de otimização. Não, bem tranquilo. É mais uma curiosidade, assim, de saber, até porque me parece um trabalho bastante com aplicabilidade prática, assim. Eu tinha curiosidade de saber, assim, se tu tem uma ideia da questão do custo-benefício, assim, se é um sistema caro de implementar ou se depende do tamanho do reservatório. O custo do equipamento é barato, ele custou, numa faixa contando com os valores da época, não sei se eu posso dizer valores Pode aqui, ficar à vontade. pode, em torno de 200 a 300 reais, o que academicamente é viável, porque nas universidades, eu sou formado em universidade pública, né? Então, Sim. isso depende de verbas públicas e muitos alunos não têm recursos. Então, criar um sistema barato que possa ser implementado. Agora, é importante, mas fazer um sistema como esse, simples e portável, seria mais técnico. Qual é a importância do trabalho? É justamente ir além, fazer o sistema e tentar simular os estados e ver se os estados podem ser utilizados em um sistema de automação e utilizando simulação otimizada, para saber se é possível, por exemplo, um conjunto de dispositivos interligados possam ser otimizados. Assim, você constrói vários dispositivos a R$200, se for 10, R$2.000, né? Pode conseguir. Na minha cidade tem muitos reservatórios, né? Nós tem praticamente muitos lagos e rios para cá, nessa região, não exatamente onde eu estou, mas regiões mais remotas. Então é possível instalar uma linha e fazer e verificar o teste. Agora, é claro, os dados podem ser coletados por um sistema computadorizado com Arduino, que possa captar esses dados, ou um microcontrolador mais sofisticado para captar esses dados. Esses dados são processados, são jogados no sistema de computador, tanto que no trabalho eu utilizei Python, né? Então, Python coletou esses dados, um código em Python que é descrito no trabalho, que fez a análise também dos dados para gerar as funções e também gerar a interação e gerar o quadro de estabilidade. Então, você coleta esses dados de uma rede, binários, joga para um sistema em Python, que você pode programar. Na universidade a gente trabalha também com estudos de Python, ou uma outra linguagem, geralmente o Python é mais rápido, porque ele tem uma base de análise de dados hoje em dia, né? A comunidade tem se esforçado para deixar muitas funções disponíveis com o uso de dados, né? Na análise de dados. Eu fiz esse trabalho justamente para provar essa possibilidade, que é possível fazer uma análise com simulação, tanto que o trabalho é uma simulação, né? Não foi implementado de fato. O produto existe, mas assim, foi feito, ele não foi instalado, por assim dizer, né? Mas o equipamento existe e eu não sei se eu falei demais. Não, Você pode me interromper se eu tiver. bem tranquilo, Leonardo. Eu acho que já respondeu a dúvida que eu tinha ali, então. No mais, assim, queria te agradecer, então, pela tua apresentação aí em nome do evento, Leonardo, e aos espectadores também que estão nos assistindo, tá? Aqueles que tiverem dúvidas em relação ao teu trabalho, eles vão poder entrar em contato, então, contigo através do teu contato de e-mail. Esse vídeo aqui ele vai ficar disponível ali na página do evento, junto com o teu contato daí, para que os espectadores possam entrar em contato contigo, tá? No mais, então, queria te mandar um abraço aí para todos vocês e até mais. Tá, até mais. Valeu.